A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos voltando para dar sequência ao nosso estudo bíblico de hoje, que tem como tema Por que o mundo está como está. O apóstolo Paulo é bem claro e ele esclarece que é por causa do pecado, porque aquilo que queremos praticar, isso não praticamos, mas aquilo que não queremos praticar, isso logo praticamos, porque o pecado ainda está no mundo, nós também estamos no mundo, estamos ainda sujeitos a pecar, mesmo estando na presença de Deus, né? Pois bem, então nós vamos trazer algumas consequências que o pecado trouxe, porque o mundo ainda está como está. Dos pecados cometidos pelos homens, eu quero citar alguns que o nosso apóstolo Paulo também cita, né, em sua carta. Então veja só, por exemplo, a impiedade, a perversão e a injustiça, está lá no versículo 18. Coração insensato, irracionalidade, imundície, idolatria, lesbianismo, homossexualismo, injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, magnanimidade, difamação, calúnia, insolência, soberba, presunção, maldade, desobediência aos pais, insensatez, pérfidia, infidelidade, desafeição e falta de misericórdia. Compare com outra lista que os mesmos autores fazem em 2 Timóteo capítulo 3, do 1 até o versículo de número 4. Então, meus amados irmãos, você vê essas citações aí de Paulo, tudo isso faz parte da consequência do pecado de Adão. Depois do pecado de Adão, foi se gerando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, e foi chegando a tudo isso aí, a todos esses fatos, a todas essas consequências, né? A todos esses pecados que gerou desde o Jardim do Éden até hoje. Não é pouco a lista, né, irmãos? E ainda tem mais, e ainda tem mais. Então, por que o mundo está como está hoje? Por causa de tudo isso aí que eu citei para vocês. Amém? No livro de Romanos, capítulo de número 8, do 5 até o 8, fala de um assunto muito importante que eu vou apenas resumir bem rapidinho, que diz assim: mesmo uma pessoa salva tem a velha natureza. Paulo fala de sua luta constante contra o velho homem em Romanos 7:7 até o 25, né? Somente a morte física nos livrará dela, amém? Então, enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos sujeitos a este velho homem, amém? Nós estaremos sujeitos a este velho homem, enquanto vida tiver. Quando o nosso corpo for glorificado, né, aí sim, nós não vamos mais estar sujeitos ao velho homem. Pois bem, vamos lá então para o primeiro ponto do nosso estudo. O homem tem uma natureza pecaminosa, ou seja, somos seres humanos e temos a natureza pecaminosa. Herdamos de quem? Herdamos de Adão. Todos nós somos pecadores em Adão.
menos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, menos aqueles que obedecem à lei de Deus, que é a Bíblia, 66 livros só, viu? Não é 72, são 66 livros que entraram no cânon sagrado. Essa é a lei de Deus, que nós devemos aceitá-los e que nós devemos obedecê-lo, porque foi canonizado e inspirado pelo Espírito Santo. Não existe mais livros, existem mais livros, mas são livros apócrifos, importantes para a história, mas não são inspirados, não tem poder para salvar, nem para libertar, nem para abrir a nossa mente, nem o nosso coração. Já os 66 livros têm, de Gênesis a Apocalipse, porque foi canonizado, foi inspirado e entrou no cânon sagrado, ou seja, é palavra de Deus, é poder para libertar. Amém? O homem tem uma natureza pecaminosa. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis mostram que o homem, após ser criado, desobedeceu a Deus, herdando, em consequência, uma natureza que se inclinou à prática do pecado. Sendo assim, a natureza humana sem Deus, ela é pecaminosa. Amém? Pecaminosa, a natureza humana sem Deus. Ela vive em pecado. Ela vive no mar de lama. Ela vive no lamaçal do pecado. Ela vive no charco de lodo. Ela vive na escuridão. Ela vive nas trevas. Ela trabalha para o diabo. Ela não trabalha para Deus. Amém? Vamos lá. O homem que pratica a idolatria. O que esse homem é? Ele é uma pessoa pecadora, porque a idolatria é condenada por Deus. O homem que pratica os vícios, tudo de forma exagerada é vício. Tudo que for exagerado é vício. Até comer demais é vício e é pecado. Pecado da gula. Amém? O homem que pratica a prostituição, ele vive em pecado. Amém? O homem que dá vazão ao pecado, dá vazão à carne, que o pecado entra e enferma a própria carne. Ele vive separado de Deus. Ele não vive em comunhão com Deus. Ele precisa receber Jesus na sua vida para alcançar a sua salvação, recuperando o paraíso perdido, que era aquele paraíso da dispensação da inocência, onde Deus criou o homem perfeito, sem nenhum pecado. Mas como Adão pecou juntamente com sua esposa, o que aconteceu? O pecado por uma pessoa entrou e todos nós herdamos ele. Amém? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que por apenas um homem, no caso Jesus Cristo, nos deu condição de reconciliar com Deus, de recuperar o paraíso perdido, de recuperar a nossa inocência, porque lá nós vivíamos na dispensação da inocência, perdemos essa inocência e entramos na consciência, e a consciência nos levou a pecar. Então agora nós vamos voltar à consciência. Como? A partir da glorificação do nosso corpo. Aceitamos Jesus, somos pecadores remidos, continuamos pecando, sujeitos a pecar, não pecados graves, mas os pecados mais leves, mas vamos pecar. Mas um dia o Senhor vai glorificar o nosso corpo. E aí por quê? Porque nós aceitamos Ele é nosso advogado e é o nosso mediador entre Deus e os homens. Então nós seremos glorificados, arrebatados, ou os que dormem primeiro ressuscitarão primeiro e entraremos no céu pelas portas. Amém? Tem condição de ser salvo? Tem condição de entrar no céu? Tem. Através de quem? Através de Jesus Cristo. É a única forma, não existe outra. Não existe outra forma. Amém? Romanos 8, 5 até o 8 diz, que a pessoa, mesmo estando no mundo, ela continua no pecado. Ela continua sujeita a pecar. Numa palavra, num pensamento, num olhar, certo? Num olhar, Às vezes numa brincadeirinha que você solta,
certo? Às vezes numa piadinha que você solta, às vezes numa desconfiança do irmão, às vezes num pré-julgamento de um irmão, às vezes numa invejazinha que você tem do irmão, você entendeu? Às vezes numa inveja até de uma roupa que o irmão veste, às vezes numa inveja até do jeito que o irmão fala, entendeu? Às vezes até na forma carinhosa, na forma sem malícia, naquele amor que tem dentro do coração do irmão. Você percebe que aquele irmão tem amor para dispensar e você não tem, você tem inveja. Você está entendendo? Você, em vez de ser imitador dele, procurar a receita com ele, como é que foi que ele conseguiu ter tanto amor, você fica com inveja. Você está entendendo? Então tudo isso leva o homem a estar sujeito a pecar. Amém? São consequências do pecado de Adão. São consequências do paraíso perdido, que para achar só em Jesus Cristo. Repetindo, já falei isso aqui várias vezes. Para achar só em Jesus Cristo. Ponto 2 da nossa segunda parte do estudo. O homem não teme o julgamento de Deus, né? Deus deve ser temido pelo homem. Salmo 25, 12, 33, 8, 34, 9, Apocalipse 14, 7. Ele é justo e fará sobressair a sua justiça. Amém? Salmo 37, 6. E é inevitável que ele se mostre sua aversão ao pecado. Ou seja, Deus jamais vai ceder ao pecado, tanto na história quanto no julgamento final. Tanto na vida que estamos vivendo, nós estamos vivendo uma história, a história da humanidade. Deus jamais vai ceder ao pecado, porque Ele é santo, quanto diante do juízo final, que é onde nós vamos ser julgados. Ele também não vai ceder ao pecado. Você entendeu? Não adianta ninguém ficar pensando isso, porque não vai acontecer. Ele age graciosamente para salvar o pecador. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, nem de obras, nem de homens, né? Não é dos nossos méritos, mas é dom de Deus. Amém? É dom de Deus. A graça, ela é um dom gratuito de Deus. Amém? Graça significa isso. Dom gratuito de Deus. Ou seja, não merecíamos, mas Ele nos deu. Efésios 5:6 e Apocalipse 19:15, né? Fala que Deus jamais vai ceder ao pecado, nem na história da humanidade, que é a história que estamos vivendo hoje, nem diante do trono branco, que onde vai acontecer o julgamento de Deus. Amém? John Stott define a ira de Deus como hostilidade contra o mal. Ou seja, a ira de Deus não é que Deus é mau, não é isso. Você entendeu? É porque Deus, ele é contra o pecado, Ele não aceita o pecado. Deus, ele é santo, Deus é santo. E Deus quer que todos nós sejamos santos. Entendeu? Aí ele detesta o pecado. Ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. Então, uma recusa em suportar o pecado. Além disso, seu julgamento é justo, perfeito. São ações divinas, diferentes das reações humanas, movidas pela raiva, ressentimento ou despeito. Ou seja, um irmão chega, olha para você e vê um destaque em você destacando. Ele sente inveja de você. Quando ele sente inveja, gera ódio. Quando gera ódio, gera ira. Quando gera ira, gera vingança no coração do homem, né? No coração do homem. De Deus, não. Deus não age dessa forma. Deus não é movido por vingança. Deus não é movido por ressentimento. Isso não existe no coração de Deus. Deus é movido por justiça. Quando Deus age contra alguém, é porque Ele está fazendo justiça. O homem sem Cristo parece não ter convicção de que a ira de Deus o alcança agora, mas alcança. A ira de Deus alcança sim. Quando nós passamos do limite, Deus nos alcança com a sua ira. E que se
intensificará no julgamento final. 1 Tessalonicenses 1:10, Romanos 2:5, 3:5 e 5:9. Ela se revela no presente quando ele entrega o homem obstinado em seus pecados a um processo de depravação e degeneração moral e espiritual. Romanos 1:28. Amém? Então, é quando Cristo permite. O homem é tão desobediente, Deus dá tanta oportunidade que chega algum momento que Deus permite. Deus permite que ele haja da forma que ele quer, na depravação, na degeneração, né? Na falta de moral, né? Ele se escandaliza só, e Deus abre mão. Há um momento que Deus se afasta, que o Espírito Santo se retira, entendeu? Se retira, para que ele seja tratado pelo mundo e possa retornar a Cristo, né? Deus dá várias oportunidades, você entendeu? Deus não mata, Deus não roga praga, Deus não lançou no inferno. Nós estamos vivendo na graça, a gente vive na graça. Nós temos Jesus Cristo como nosso advogado, você entendeu? Ele está mediando a nossa causa. E essa é a grande sorte do homem hoje, porque senão muitos já teria sido fulminado por tantas coisas ruins que nós fazemos. Todos nós, homens, somos pecadores, somos miseráveis pecadores, mas a misericórdia do Senhor é a forma de não sermos consumidos, dura para sempre e se renova a cada manhã, né? Ela se revela no presente, quando ele entrega os homens à obstinação, tá vendo? Do pecado, né? É como se o julgamento de Deus já tivesse começado para os homens sem salvação. O processo cuja conclusão se dará no julgamento final. Ou seja, se o homem acha que o processo de Deus já começou, ele está completamente enganado, ainda não começou. Deus está lhe dando a oportunidade de arrependimento, mas ele está vendo tudo de certo e de errado que você está fazendo. O que é certo, ele vai justificar, e o que for errado, ele vai punir através da sua lei. O processo cuja conclusão se dará no julgamento final, cuja igreja devemos ser fiéis, falando aos homens não só do amor de Deus e da misericórdia de Deus, mas também do inferno eterno. A Bíblia fala muito da punição dos pecadores, devemos falar também. O próprio Senhor Jesus falou claramente da punição eterna. Então tem muitos pregadores que não gostam de pregar sobre isso, entendeu? Porque acham que vai perder membros, né? Aí, negócio que perde membros, eles não querem. Por quê? Perdeu membro, perdeu dinheiro. Perdeu membro, perdeu oferta alçada. Perdeu membro, perdeu dízimo. Mas o que adianta? Você tem uma pessoa dando um dízimo altíssimo dentro da igreja, mas não está caminhando para a salvação, está caminhando para a perdição. Você não está fazendo nada. Você, como pastor, quem é o responsável por arrebanhar as ovelhas, não está agindo de forma correta, né? Eu tenho certeza que o pastor, né, o verdadeiro, o que não é o mercenário, que a Bíblia diz lá em João, né, ele não age dessa forma. Ele prega sobre o céu, sobre o inferno, sobre a justiça e sobre a injustiça. Ele prega sobre o amor de Deus, mas ele prega também sobre o julgamento de Deus, entendeu? Ponto 3, para nós entrar na nossa conclusão da nossa segunda parte do estudo. O homem não observa a revelação natural de Deus. É possível ver o poder de Deus na criação desde o início do mundo. A beleza dos céus, Salmo 19:1. A majestade das montanhas, Salmo 121:1. A imponência dos mares, Jó 38:16, Salmo 33:7, 89:9, mostra aos homens que não há caráter criador de todas as coisas. Paulo diz que, desde o princípio do mundo, o homem pode observar nas coisas criadas os atributos
invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade. Romanos 1:20, é o apóstolo Paulo que fala sobre isso, né? Que eu chamo de o maior apóstolo do mundo, né? Porque realmente eu acho que ele é o maior apóstolo do mundo, por causa das cartas que ele escreveu, né? Por causa da lei, que ele fala da lei do pecado, porque ele fala da lei de Cristo, né? Fala da lei do Antigo Testamento, da lei do Novo Testamento, fala das grandezas de Deus, fala do céu, das estrelas, dos mares, né? Da terra. Ele fala de coisas visíveis, coisas invisíveis, né? Da divindade de Deus. Então, isso faz de Paulo um completo apóstolo. Amém, irmãos? E me impressiona os estudos de Paulo. Me impressiona realmente. E faz um efeito tremendo dentro de mim. Porque a cada dia que você dá um estudo da Bíblia, a cada dia você se fortalece mais na presença de Deus. Amém? E fica lá dentro de você. Não sai nunca. Está na mente, está no coração. Nunca sai. Ainda um dia que você sair desse mundo, for arrebatado, vai continuar. Porque nós não vamos viver eternamente, com certeza absoluta. Mesmo se cometemos algum pecado. Somos remidos, somos pecadores remidos. Por isso que eu digo, aceite Jesus como suficiente Salvador. Não vai nessa não, de ensinos elementares, ou seja, ensino de homem, não. Vá pela Bíblia, porque a Bíblia, ela nos defende. A Bíblia é a palavra é Jesus, que é a salvação, que é o verbo, que se fez carne e que habitou entre nós e que nos salva. Amém? Pois bem, no entanto, mesmo tendo tanto conhecimento natural, os seres humanos não glorificaram a Deus. Romanos 1:21. Então, preferiram o mundo, glorificar o mundo, do que glorificar a Deus. Ainda hoje prefere. Hoje prefere ainda. Hoje prefere carnavais, festas juninas, negócio todinho. Está todo mundo aperreado, porque com essa Covid, as festas foram suspensas, né? Então, tem muita gente aí sentindo a maior falta das coisas do mundo. Mas essa Covid, ela foi permitida exatamente para que aconteça o contrário, para que você agora ore para Deus. Prefira mais as coisas de Deus, né? Prefira mais as coisas de Deus, não. Prefira só as coisas de Deus. E deixa as coisas do mundo para lá, que não edifica nem salva, né? Prefiram, como ainda acontece hoje, adorar ou venerar as coisas criadas, como a imagem de homens. Você entendeu? Muita gente venera homens. Por exemplo, 22 jogadores correndo dentro de um campo de futebol. Tem gente que prefere assistir o futebol do que ir para a igreja. Estão venerando homens ou adorando, sei lá. Tem gente até que adora, que fica louco, que briga, que discute, né? Você entendeu? Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? Como imagem de homens, aves. Tem gente que adora aves, quadrúpedes e répteis. Animais de 4 patas, né? E répteis, animais rastejantes. Romanos 1:3. Parece natural aos homens se apegar a objetos e pessoas e não a Deus. No entanto, uma pessoa não pode ser salva apenas com o conhecimento natural de Deus. Amém? As coisas que Deus criou é a natureza. Foi Ele que criou, não pode nos salvar. Quem nos salva é Ele, o Criador. Quem nos salva é Ele. Quando vamos à igreja, vamos buscar o dono da bênção. Você entendeu? Vamos buscar o abençoador. Não é a bênção. A bênção é consequência da nossa obediência, a nossa busca a Deus. A pessoa precisa da revelação especial em Cristo e nas Escrituras, como veremos no próximo ponto. Paulo diz que a criação dá ao homem o conhecimento de Deus, Romanos 1:21. Amém? Então, a criação dá ao homem um conhecimento de Deus. E ainda que este seja limitado, veja como a idolatria, em Romanos 1:1-23, redunda em imoralidade, Romanos 1:24-27. John Stott
faz sobre esses versos a seguinte declaração: a punição de Deus para a idolatria do povo foi entregar a cada um a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos próprios corações, entendeu? Então, o homem, ele deve assumir as suas próprias concupiscências, os seus próprios pecados. Ele é responsável pelos seus atos, né? Ele é responsável pelos seus atos, segundo o desejo pecaminoso dos seus próprios corações. E a história do mundo confirma que a tendência da idolatria no mundo é acabar com a imoralidade, é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva um falso conceito quanto ao sexo. Você entendeu? O sexo é entre marido e mulher. E nós temos que fazer o impossível para que seja assim, se não quisermos estar no pecado da prostituição. Amém? Paulo não nos diz que tipo de imoralidade ele tinha em mente, mas explícita que ela envolvida a degradação dos seus corpos entre si, e ele está certo de que isso é prejudicial à nossa vida com Deus. Prejudicial. Nos separa de Deus, perde a comunhão com Deus, Romanos 1:24. Amém? Romanos 1:24. Mas, infelizmente, os homens ainda não se deu conta disso. Os homens não, a humanidade em geral, né, irmãos? A humanidade em geral não ainda se deu conta disso. Tá vendo? Que estudo bom, estudo excelente. Por que o mundo está desta forma? Porque nós estamos vivendo num mundo tão pecaminoso. Aí está a explicação, né? Aí está a explicação. Por que o mundo está como está hoje, né? Aí está a explicação, né, irmãos? Segunda parte do nosso estudo. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe com o seu amigo, amém? Me ajude a proclamar a palavra de Deus. Quando você compartilhar um vídeo meu com alguém, você está me ajudando a pregar a palavra de Deus. E aquele outro amigo seu vai e compartilha com outro, e o outro com outro, e assim sucessivamente. A palavra de Deus está sendo pregada, o nome de Deus está sendo ainda mais conhecido, porque só pelas coisas naturais vocês viram que não tem como conhecer a Deus profundamente. É preciso conhecer através da pregação da palavra de Deus. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, que ainda será mais interessante do que esse, que vai falar exatamente sobre a natureza, né? Sobre os povos que vivem nas matas, né? Sobre os povos indígenas, né? Que conhecem a Deus só de ouvir falar, mas que é necessário enviar missionários para lá, para que eles possam conhecer Deus não só através da natureza, mas Deus na sua essência, né? Na sua essência, na sua completude, né? Amém? Então, aguarde e daqui a pouco estaremos trazendo a nossa terceira parte do nosso estudo. Que Deus os abençoe.